Bom dia, galerinha! Como é que vocês estão? Depois desse descanso, né, que vocês tiveram, vamos voltar. Vocês já estudaram matemática, não foi? Com a atividadezinha de tabuada que a tia passou. E agora a gente vai vir para a aula de ciências, na página 78, onde a gente vai falar sobre a prevenção de algumas doenças, tá bom? A gente não pode ficar doente em qualquer momento. Vocês querem ficar doente em qualquer momento? As doenças, elas prejudicam a nossa vida, né? Elas prejudicam a nossa saúde, elas prejudicam o nosso organismo. E o que pode causar essas doenças? A falta de higiene, a falta de um saneamento básico, a má alimentação, principalmente, e também o estresse, né? Colaboram para que certas doenças apareçam. Durante a nossa vida, podemos ter várias doenças. Algumas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. E a gente chama essas doenças de doenças contagiosas, que a tia já falou para vocês, não foi isso? Que doença contagiosa é aquela que passa de uma pessoa para outra, como por exemplo a gripe, a catapora, a Covid-19. Que se você estiver doente, você não pode entrar em contato com outra pessoa porque você vai transmitir. As doenças contagiosas são causadas por um vírus, como é o caso, né, do mosquito Aedes aegypti, que causa a dengue, né, a chikungunya e a zika. E bactérias, como seres bem pequenos que são vistos com a ajuda de um microscópio, como o sarampo, a catapora, a cólera, a meningite e outras. Existem também as doenças que não são contagiosas, ou seja, que a tia pode estar doente e você ter contato comigo que você não vai pegar. Que doenças são essas? Por exemplo, doença do coração, né? Alguns tipos de alergia, não vai transmitir de uma pessoa para outra. Algumas doenças são transmitidas pela água, tais como a diarreia infecciosa, a cólera, a hepatite e a leptospirose. Há também as doenças que são transmitidas pelo contato com o agente transmissor, como é o caso da raiva. Se tiver um bichinho, né, um mamífero com a doença raiva, e a gente entrar em contato, a gente pode pegar. Por isso que tem que vacinar o gatinho e o cachorrinho uma vez por ano, quem cria os gatinhos e os cachorrinhos, tá bom? Vamos passando. Quando temos bons hábitos de higiene e uma boa alimentação, a gente consegue manter o nosso organismo saudável por mais tempo e evitar muitos problemas. Por isso que é muito importante ter hábitos de higiene e uma ótima alimentação. Porém, no mundo em que vivemos, muitas doenças chegam até nós por meio de vírus, bactérias, fungos, parasitas, os quais conhecemos como micróbios. Por isso que a gente tem que estar lavando os alimentos, lavando as mãos. Por essa razão, sempre que vamos ao médico, por rotina, ele nos pede exame de urina, de fezes e de sangue, para saber como é que está o nosso organismo. Hoje, com o avanço da medicina, as crianças são protegidas por vacinas desde o seu primeiro dia de vacinação. Essas vacinas, elas são tomadas em campanha, né, de vacinação, ou seja, nos postos de saúde, e toda criança, logo que nasce, recebe uma ficha de acompanhamento, que a gente chama de cartão de vacinação. Todos vocês já tomaram vacina, sejam ela em injeção ou na gotinha que toma na boca. As vacinas podem ser gratuitas, né, nos postos de saúde, e para isso você tem que levar o cartão de vacinação de acordo com cada município. Ela é fornecida logo no nascimento pelo hospital ou recebida na primeira vacina nos postos de saúde. Passou. Essas doenças que prevenimos por meio da vacinação, a gente chama de doenças infectocontagiosas, ou seja, doenças que podem passar de uma pessoa para outra. Quando essas doenças se alastram, é feita uma prevenção por meio da conscientização. O melhor fazer contra as doenças causadas por vírus e bactérias é evitar o contágio, prevenir-se tomando vacinas quando existentes para a doença, que se quer prevenir e sempre com a devida orientação médica e manter o fortalecimento do organismo. Epidemia é quando uma doença se espalha, que foi o que aconteceu com a Covid-19, que não tem vacina ainda e que por isso a gente tem que estar com alguns cuidados para não pegar, né? Conseguir pegar essa doença, porque não tem uma vacina e ela se espalhou, virou, né, uma
pandemia. O mundo inteiro teve contato com a doença. Virou. A vacinação fez com que muitas doenças graves, como a paralisia infantil, né, a varíola, elas fossem totalmente eliminadas do Brasil. Elas dificilmente aparecem, né, casos dessas doenças no Brasil. Há vacinas que são antídotos contra picada de cobra, aranha e escorpião. As crianças, principalmente quando bebês, são frágeis e precisam tomar algumas vacinas para evitar algumas doenças. Também é imprescindível que toda criança, até o adulto, a tia tenha cartão de vacina para registrar as datas que foram tomadas e tomar o reforço. O que é o reforço? Que uma criança já me perguntou essa semana, tio, o que é o reforço? O reforço é uma outra dose da vacina para ter certeza que você não vai pegar aquela doença, tá certo? A vacinação é uma questão de saúde pública, né? E por esse motivo, a vacinação são divulgadas em campanha. O que é essa vacinação? É uma questão de saúde pública. O governo ele tem o dever de dar essas vacinas pra gente, de graça. Porque quanto menos pessoas doentes, melhor é. Nessa outra página, a gente tem as vacinas, certo? Com quanto tempo tem que tomar? E aí tem dose única, só uma vez que você tem que tomar. Primeira dose, segunda dose, o reforço, que é para ter certeza que você não vai pegar. E aí tem uma lista. Na última página tem assim, é por meio da vacina que a criança fica protegida de algumas doenças. Muitas vezes a criança adoece por falta de vacinação. Não pode permitir que aconteça isso. Atualmente, até os idosos estão tomando algumas vacinas, por exemplo, a contra a gripe. Aí tem os antibióticos, são medicamentos que matam as bactérias e impedem a sua reprodução. Elas não agem sobre o vírus. Para que possamos tomar antibiótico, a gente tem que consultar um médico. Não pode estar tomando antibiótico à torta e à direita sem saber o que está fazendo. Se o antibiótico for tomado de forma incorreta, pode não agir mais quando for necessário. Por isso que tem que ter cuidado para não estar tomando remédio por besteira, tá bom?